Olá, turma! Damos início a mais uma unidade. Dentro da nossa sexta unidade é apresentado o conceito de indicadores sociais e como os indicadores sociais são importantes dentro da execução de um projeto social. Então, quando nós pensamos a escolha dos indicadores sociais, é muito importante, primeiro, que vocês compreendam o que significa um indicador social. O indicador social, ele tem justamente como funcionalidade conseguir contribuir, conseguir identificar qual o resultado daquele seu projeto, o que aquele seu projeto ele tem resultado na transformação social daquele público que tem sido atendido. Então, quando nós pensamos justamente na construção dos indicadores sociais, é justamente pensando dentro dessa perspectiva de conseguir avaliar a política pública que encontra-se em curso, justamente conseguindo nortear e medir resoluções abstratas de um projeto. Então, é muito importante pensarmos na construção dos indicadores sociais, entendendo-os como uma forma de aferir, uma forma de medir a execução daquele projeto que encontra-se em curso. Então, quando nós pensamos justamente os indicadores sociais dentro dessa perspectiva, tem o autor Paulo Januzzi, que é uma referência quando nós pensamos justamente no monitoramento e avaliação de políticas, principalmente pensando no âmbito público. É muito importante que nós possamos compreender, e o Paulo Januzzi ele fala muito bem sobre isso, quando ele conceitua os indicadores sociais, que os indicadores sociais, na verdade, são uma espécie de régua, onde vocês conseguem justamente mensurar o impacto que é gerado com aquele projeto que encontra-se em curso. Então, vocês conseguem justamente medir aquelas resoluções abstratas que a gente muitas vezes tem dificuldade de mensurar qual o resultado que tem sido alcançado com aquele projeto. Então, quando nós pensamos justamente na escolha desses indicadores, há algumas sugestões que justamente contribuem para as escolhas certas. Então, quando nós pensamos justamente na questão da periodicidade e da factibilidade da escolha do nosso indicador, é muito importante justamente pensando na periodicidade, justamente de quanto em quanto tempo aquele indicador ele tem sido renovado. Então, um exemplo prático. Se eu quero falar a questão da violência contra a mulher, e eu vou usar justamente dentro do meu projeto dados informados pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, pela EDAM. Então, eu vou usar aquele dado como um indicador para o meu projeto. Então, eu quero justamente mensurar o meu projeto, se ele está dando certo ou não, com os dados daquela delegacia específica do meu território. Então, é muito importante compreender com qual regularidade aquela informação é atualizada. Então, se eu falo para vocês que eu vou seguir como referência aquele dado apresentado por aquele específico equipamento público, eu preciso saber de quanto em quanto tempo aquele equipamento público vai produzir aquela informação. Porque se meu projeto ele tem um tempo ali de execução de 2 anos e aquela informação ela é produzida de 5 em 5 anos, como que eu vou usar aquele indicador como uma referência para aferir se meu projeto está dando certo ou não? Então, é muito importante justamente buscar indicadores que tenham uma certa frequência, uma certa periodicidade. Caso contrário, eu não vou conseguir aferir o impacto que é resultado daquele meu projeto. Então, é muito importante nós buscarmos, sim, indicadores que são confiáveis, indicadores que a gente saiba que tem uma regularidade. E quando nós buscamos justamente produzir os nossos indicadores, é muito importante também identificar os custos daquele indicador social. Será que eu vou conseguir produzir aquele indicador social? Será que eu vou conseguir construir aquela informação? Então, é muito importante, justamente na escolha desses indicadores sociais, pensar justamente na sua validade, justamente identificando ali se de fato aquele indicador ele vai conseguir aferir aquele propósito que eu quero trabalhar. Se eu quero trabalhar com a violência da mulher, como que eu vou conseguir aferir se o meu projeto está trazendo algum impacto social ou não? E justamente pensando em quais fontes de pesquisa que eu vou estar adotando, ok? Então, é muito importante, sim, ficar atento aos indicadores sociais e como sugestão de leitura,